Lembrar aqui a crucificação de Jesus e a sua ressurreição. Nós vamos ler a sua ressurreição, está em Mateus capítulo 28, porque a ressurreição de Jesus, para quem não entende, é o marco da igreja, é a vitória da igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, meus irmãos, não valeria nada a gente estar aqui. Nós simplesmente seríamos seguidores de mais um. Tantos líderes que já passaram por esse mundo afora, tantos deuses que já existiram, mas Jesus não, ele ressuscitou. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Ele ressuscitou e prometeu que vai voltar para nos levar para as mansões celestiais. Então, sobre a ressurreição. Antes, porém, eu quero ler o versículo, no capítulo 27, eu quero ler o versículo 51, porque é um corinho que a gente canta muito na igreja, e às vezes muita gente ainda não sabe. Eu sei que muitos que estudam a Bíblia já sabem, mas até o óbvio, a gente tem que falar, porque tem gente que não sabe. A gente não sabe, tem gente que não sabe quase nada da palavra de Deus, como esse exemplo que eu falei. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Testemunho de um centurião. Capítulo 28. E ao fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, nós cremos na Tua palavra. Nós somos servos do Senhor, seguidores da Tua palavra, seguidores de Cristo. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor ressuscitou da mesa do Pai. E, ó Deus, nesta noite nós estamos aqui para cearmos com o Senhor. Ó Deus, porque o Senhor ressuscitou e está vivo e voltará para buscar a sua igreja. Nós te louvamos por este ato tão glorioso, maravilhoso, que o Senhor fez por nós de morrer na cruz, e de forma humilde, de forma como um cordeiro. Por isso o Senhor o exaltou soberanamente, e o nome de Jesus está acima de todo nome. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, direção nesta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem se sentar. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho só sobre esse momento aqui. Jesus foi diferente de todos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Jesus foi diferente de todos. Desde o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, ressurreição, tudo foi diferente. Buda nasceu, Maomé nasceu, Isaac nasceu, Abraão nasceu, Davi nasceu, todos nasceram de homem e de mulher. Jesus nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Já nasceu diferente.
Jesus não foi filho de José, biologicamente. Jesus era filho de Maria, filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus porque era filho humano, homem. Cristo porque era o ungido de Deus prometido. Então Jesus Cristo, essa palavra tem um significado muito importante. É o Jesus homem e o Cristo Jesus filho de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui algumas coisas muito assim importantes. Quando Jesus vai nascer, já havia sido anunciado pelo anjo: olha, o nome dele será Yeshua. Yeshua, né, que nós conhecemos como Jesus, né? Não vai ser o tio, a avó, a mãe, o pai que vai escolher o nome dele, não. O nome dele é esse, é Yeshua. Por que o nome dele vai ser esse? Porque todos que verem ele passando e falarem o nome dele, já vão estar falando sobre salvação. Yeshua, né, já quer dizer Salvador, salvação. Jesus, o Salvador. Então, muitas coisas nós vamos ver a respeito de Jesus que eram completamente diferentes dos normais, dos humanos normais. Aos 12 anos ele estava lá no templo ensinando coisas espirituais que ninguém conhecia. E ele se perguntava: de onde veio tanta sabedoria? Não é porque ele veio do Pai. Jesus estava na criação do mundo. O verbo no princípio estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo aqui, a palavra que é Jesus, ele estava desde a criação do mundo. Então ele se despiu da sua glória, veio aqui na terra, sofreu, foi levado como um cordeiro ao matador, aceitou essa humilhação, mas depois Deus o exaltou soberanamente. E essa exaltação soberana de Deus ao nome de Jesus foi porque ele desceu ao inferno quando ele morreu. Aqui nós vemos aqui umas coisas que são interessantíssimas. A morte de Jesus também foi totalmente diferente das outras mortes. Quando Jesus entregou o seu Espírito, versículo 51, nós vemos: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo, né, era uma cortinada grossa que separava o ato, né, do Santíssimo. Ninguém poderia entrar no Santíssimo. Eu sei que os irmãos aqui, a maioria já sabe disso, mas estou explicando novamente, né? Um véu que separava dentro do templo, o ato do Santíssimo. Aquele véu era grosso, porque ninguém podia entrar no Santíssimo. Porque naquele momento, até então, no período da lei, qualquer pessoa que entrasse no Santíssimo, no Santo dos Santos, de maneira errada, que não fosse bem preparado, ele era morto por Deus. Ele morria ali dentro. Até o sacerdote tinha uma preparo, ele tinha que se preparar para ele entrar no Santo dos Santos. E alguns estudiosos contam que ele tinha uma corda, ele amarrava as campainhas nele, para ele ficar fazendo barulho lá dentro, porque ninguém podia ir lá ver, olhar. Então, se ele morresse, eles puxavam ele pela corda. Quando Jesus morreu, esse véu se rasgou sozinho, um véu grosso, né? Ele se rasgou sozinho. Jesus estava morto lá no Calvário, lá fora da cidade, e o véu se rasgou lá dentro do templo, de alto a baixo. Coisas estranhas aconteceram, terremotos, né? Umas pessoas que estavam com sepulcro reviveram, e aconteceram algumas coisas estranhas, e até o centurião disse assim: esse verdadeiramente era filho de Deus. Conseguiram enxergar que estava morrendo alguém diferente. Então Jesus, ele nasceu diferente, ele viveu diferente, ele morreu diferente e ele ressuscitou diferente, de uma forma gloriosa. Jesus desceu ao inferno, tomou a chave do diabo, da morte, do inferno, e levantou como um vitorioso para trazer salvação a todos que nele crescem. Através desse ato que Jesus
realizou na sua morte, desceu ao Hades, lá em Pedro fala a respeito disso, ele subiu com a vitória nas mãos, ele ressuscitou, e então ele apareceu aos seus discípulos. Louvado seja Deus. E apareceu por várias vezes, e o apóstolo Paulo disse que ele apareceu a mais de 500 pessoas, não tinha como negar que Jesus havia ressuscitado. Até os livros históricos, seculares, que não estão na Bíblia, relatam a ressurreição de Jesus. Então, Jesus verdadeiramente ele ressuscitou. E essa é a vitória da igreja. Porque que graça teria nós estarmos aqui se Jesus tivesse morrido e ficasse morto? Como acontece com muitos outros que estão aí, as pessoas vão lá visitar o túmulo deles, né? Jesus não, o túmulo dele está vazio. Porque ele ressuscitou, ele está vivo, está entre nós, está na presença de Deus, enviou o seu Espírito para que estivesse conosco até o final dos tempos. O Espírito Santo Consolador, que revela a palavra de Deus, que revela Jesus para mim, que revela Jesus para você, porque Jesus, ele precisa ser revelado, porque senão a pessoa ouve falar de Jesus e nunca tem um conhecimento pessoal, nunca tem uma experiência pessoal. E nós precisamos ter essa experiência com Deus, porque a sua experiência, ela serve para você, mas ela não serve para mim. A minha serve para mim porque eu posso morrer com 200 anos, né, que eu nunca vou esquecer, porque foi a minha experiência. Deus se revelou a mim, através do Espírito Santo eu conheci Jesus. E a sua palavra então foi revelada a mim. E eu conheci o que foi falado aqui. Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Então as trevas são espessas. O momento em que vivemos é um momento sério, é um momento difícil, é um momento profético. Jesus Cristo falou a respeito da sua volta. Ele falou a respeito do tempo do fim. Ele disse, olha, haveria terremotos, haveria fomes, né? A fé, ela ia desaparecer, as pessoas iam ficar sem fé. Hoje é uma luta muito grande para provar que Deus não existe, é uma luta para desfazer da palavra de Deus, né? A sociedade está envolvida com isso, a mídia está envolvida com isso, para roubar a fé, até o ponto que Jesus mesmo disse assim, olha, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora que não penseis. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele diz, olha, achará fé na terra? Está em Lucas 18. Digo-vos que depressa ele fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha, o que o irmão falou aqui a respeito de várias igrejas fechando em vários lugares, muitos países se tornando ateus, essa doutrina do ateísmo se espalhando na internet, pelas pessoas. Isso é o seguinte, é tentando ofuscar a salvação através de Jesus. E muitas pessoas estão sendo enganadas com essas doutrinas, com essas coisas vão passando na internet. Eu mesmo vi uma coisa, fiquei de bobeira, aí um psicólogo muito famoso aí, falando muita bobagem, que a igreja foi criada para isso, para aquilo, que Deus não existe e tal, isso é só coisa da cabeça dos homens. Meus irmãos, nós temos uma luz para seguir. Essa luz é Jesus. Nós não podemos perder a fé. E muitos vão perder a fé nesse tempo. Muitos estão se apostatando da fé. Mas é o momento que nós temos que abraçar a fé. O cristão ele tem que estar convicto da sua fé. Ele não pode perder essa direção, essa luz, porque Jesus está perto de voltar. E ele disse, olha, haverá fome, haverá terremotos e tal. Tem, todo dia tem 30, 40 terremotos, todo dia. Mas ainda, esse sinal não é o sinal final. Qual é o sinal final que Jesus disse? O Evangelho será pregado em toda a terra, até os confins do mundo. Aí ele voltará. Aí a gente pergunta, mas como
que vai ser pregado? Está sendo pregado hoje. De 10 anos para cá, nunca se ouviu tanto falar. É o YouTube, é Facebook, é Instagram. As mensagens estão sendo pregadas, né? TikTok, etc. Várias plataformas. Isso está chegando em todo mundo. E quando nós vamos ficar sabendo que todos vão ser evangelizados? Só o Pai. Mas o sinal já está dado. A palavra está sendo pregada. E nós não sabemos. Mas está indo, né, aos confins da terra. Só igrejas brasileiras. Só igrejas brasileiras. Já tem igrejas que estão em 190 países, né? Outras que estão em 140, 120 países pregando a palavra. Então, olha, só as brasileiras. Então o Evangelho está sendo pregado a todos os cantos da terra. E essa é a profecia. Quando o Evangelho for pregado a todos os cantos da terra, então virá o fim. Meus irmãos, nós estamos vivendo o tempo profético de Deus. E louvado seja Deus, porque os nossos olhos estão abertos. Porque a luz já nos foi dada. Jesus é a luz. Ele esclareceu para nós a profecia, a salvação. E nós cremos nele, porque ele disse: olha, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar, e eu voltarei para que onde eu estou, estejais vós também. É triste o que eu vou falar agora. Muito triste. Muito triste mesmo. Muitos e muitos milhões estão caminhando para o inferno e sendo enganados. Muitos. E são poucos os que acertam com a porta estreita. São poucos os que têm os olhos abertos. São poucos os que entenderam o projeto de salvação. São poucos que aceitaram Jesus verdadeiramente. Pode até ter muitos crentes no Evangelho, mas que entenderam o projeto de salvação são poucos. E são poucos mesmo. Jesus mesmo falou: olha, porfiar por entrar pela porta estreita. Porfiar é o quê? É lutar, insistir, guerrear para você entrar, para você não ficar de fora, porque muitos vão ficar de fora, mesmo conhecendo a palavra. Então, é com tristeza que a gente fala isso. Vamos lutar para que nós possamos fazer parte desse grupo, participar das bodas do Cordeiro, lá no céu com Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, Jesus, ele ressuscitou. Verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Foi o testemunho daquele centurião. E esse Jesus que nós cremos. É esse Jesus que nós pregamos. É esse Jesus que nós estamos aguardando. Ele voltará para nos buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós vamos encerrar o culto aqui, né? E vamos passar a ceia do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós adoramos o Teu santo nome. Meu Pai, nós sabemos que a salvação, ela nos é oferecida. Muitas pessoas, ó Pai, aceitam, mas muitas pessoas rejeitam a oportunidade. E queremos pedir que nessa noite o Senhor possa estar trabalhando nos corações. Senhor, Tu conheces a nossa vida, sabe que nós somos pecadores, pobres, miseráveis, mas o Senhor achou graça na nossa vida, nos concedeu a salvação através de Cristo Jesus. E nós não estamos aqui para julgar A ou B, nós não estamos aqui para falar mal de ninguém. Nós estamos aqui anunciando o amor de Cristo, que abraça os mais necessitados, aquelas pessoas que às vezes são totalmente desprezadas, que pensam, ó Deus, que não são ninguém, que não são dignas. O Senhor está buscando essas pessoas. O Senhor quer trazer essas pessoas que estão cansadas, que estão sobrecarregadas. O Senhor não as julga como o mundo julga, meu Pai.
Tem muitas pessoas que estão carentes aí, estão perdidas, estão, ó Deus, afundados no lamaçal do pecado, estão agoniados nessa vida, estão tristes. Muitos, ó Deus, pensam em acabar com a própria vida. Senhor, estão sem objetivos, mas o Senhor veio com um amor grandioso, abraçando os pecadores, trazendo para si os pecadores. O Senhor foi aquele que se chegou à mulher samaritana, à mulher cananeia, meu Deus, a Zaqueu, que ninguém gostava dele, mas o Senhor nos ama, o Senhor ama o pecador, o Senhor ama aquele que está afastado, o Senhor ama a ovelha que está perdida. Então, ó Deus, que o Senhor possa resgatar essas pessoas, porque o amor do Senhor é grandioso. Não é como o homem vê, porque o homem vê com um olhar de julgamento, mas o Senhor não, o Senhor vê com um olhar de amor, de olhar de salvação, de resgate. Então, ó Deus, toca nesses corações que estão afastados, perdidos, sem direção, para que eles também sejam encontrados pelo Senhor, sejam abraçados pela fé em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Graças